Então, quando um veículo elétrico pega fogo numa garagem fechada, tipo aquelas de subsolo, a temperatura pode passar dos 1000 graus Celsius em, assim, questão de minutos. Uhum. É muito rápido. Pois é. E o nosso instinto natural é focar logo naquele calor absurdo, né? Nas chamas que parecem Com incontroláveis. certeza. É a primeira coisa que a gente vê. Exato. Mas o que as pesquisas de engenharia estrutural e de química de materiais mostram pra gente é que o fogo pode ser só uma distração. Uma cortina de fumaça, literalmente. Bem isso. A verdadeira ameaça, aquela que pode colocar um prédio inteiro abaixo e ficar lá por meses, não é o calor. É um gás invisível que nasce desse caos todo. E que começa a dissolver o esqueleto do prédio de dentro para fora, né? Nossa, sim. E é por isso que o nosso foco hoje, nesta análise profunda, é entender a anatomia dessa falha catastrófica. O que rola nos bastidores químicos quando uma bateria de íons de lítio entra naquele estado de fuga térmica, o famoso thermal runaway. E, bom, o ponto de partida para entender essa ameaça está no próprio coração da bateria. A gente tem a tendência de olhar para um incêndio e pensar logo na fumaça, na asfixia, tipo, o perigo imediato. Sim, que já é assustador por si só. Com certeza. Mas o que a gente está lidando aqui é com um subproduto químico muito específico, chamado fluoreto de hidrogênio, ou simplesmente gás HF. E ele não é um gás tóxico qualquer, né? Longe disso. O que é fascinante aqui é que ele tem uma química extremamente particular e, assim, predatória. Ele age como um agente de destruição indiscriminada. Tipo, ele não perdoa nada. Exato. Ele reage em nível molecular, tanto com a infraestrutura em volta do incêndio, quanto com a biologia humana. É assustador. O que nos leva à nossa missão principal de hoje. A gente reuniu artigos técnicos de engenharia civil, protocolos médicos, manuais de segurança, tudo para mapear o comportamento desse gás. Uma pesquisa bem pesada. Muito. A gente vai entender como ele destrói o concreto armado, porque ele desintegra coisas que parecem inquebráveis, como ele burla as defesas do nosso corpo e, claro, como a engenharia luta contra algo invisível. Mas, para começar, a gente precisa entender a origem do monstro. Isso. Se o gás é tão implacável, por que ele está lá dentro do nosso carro na garagem, para início de conversa? A resposta está no eletrólito das baterias de lítio. Para a bateria funcionar bem, guardando tanta energia num espaço minúsculo, a indústria usa um sal específico, o hexafluoroxfato de lítio. O tal do LiPF6, né? Isso mesmo, o LiPF6. Em condições normais, olha, ele é brilhante, dá a condutividade exata que o carro precisa. Mas sempre tem um porém na engenharia, a gente sabe disso. Pois é, o custo dessa eficiência diária é o risco extremo quando algo dá errado. Na fuga térmica, quando a bateria entra em combustão, esse sal se decompõe. E aí a mágica sombria acontece. Exatamente. Quando ele entra em contato com a umidade do ar, ou pior, com a água dos bombeiros, ele reage violentamente e libera o fluoreto de hidrogênio direto no ar. Certo, então vamos tentar visualizar a cena. A gente tem um carro em chamas no subsolo, a temperatura passa de 1000 graus, o que já, destrói qualquer norma de incêndio padrão, tipo a ISO 834. Sim, já foge do controle normal. Aí os bombeiros chegam, jogam água para tentar baixar a temperatura, o tal do gás HF que estava subindo encontra essa água. Ou a própria umidade dentro do concreto, né? Perfeito. E nesse exato momento, ele deixa de ser um gás e condensa. Ele vira ácido fluorídrico líquido. E aí vem a minha dúvida principal. Vamos desempacotar isso? O concreto é duro, é feito para aguentar milhares de toneladas. Como um gás ou esse ácido consegue derrubar um prédio inteiro? É como se o ácido, sei lá, comesse o cimento que segura os tijolos de uma parede. A analogia é perfeita. A chave não é a força bruta do ácido, mas a afinidade química dele. Como assim? O concreto armado é uma mistura de pasta de cimento, areia e brita. E o elemento fundamental que dá estrutura para isso tudo é a sílica, o dióxido de silício. Tá, e o que a sílica tem a ver com o ácido? A maioria dos ácidos fortes não faz nem cócegas na sílica. Você pode jogar ácido sulfúrico no concreto e ele aguenta até que bem. Sério? Não imaginava. Pois é,
Mas o ácido fluorídrico é a exceção terrível. Ele tem uma atração fatal pela sílica. Quando ele entra nos poros do concreto, ele simplesmente dissolve a matriz de sílica. Caramba! Então, se a sílica é a cola que segura a areia e o cimento, o ácido não está só batendo na parede, ele está desfazendo a cola. Isso. O material perde toda a coesão interna. Mas os documentos que a gente leu mostram que isso é só metade da história, né? Porque tem um ataque físico rolando junto. Tem sim. É o que a engenharia chama de desplacamento, ou spalling, em inglês. Como que o calor se mistura com esse ataque ácido? É um processo simultâneo e bem violento. Como o concreto é poroso, ele tem água presa lá dentro. Quando bate 1000 graus, essa água ferve instantaneamente. E vira vapor. E o vapor quer sair a todo custo. Exato. Isso cria uma pressão interna colossal no pilar. O concreto aguenta ser esmagado, mas ele é fraco quando é puxado de dentro para fora. Então ele estoura. Estoura. A pressão faz a superfície do concreto explodir em pedaços, atirando lasca para tudo que é lado. Esse é o desplacamento térmico normal. E é aí que o fluoreto de hidrogênio entra para transformar um problema grande num pesadelo, né? Aham. Lembra que a matriz de sílica já está sendo dissolvida pelo ácido? Sim, a cola já era. Pois é, o HF enfraqueceu toda a superfície da viga. Então, quando o vapor d'água tenta escapar, ele encontra uma resistência muito, mas muito menor. Nossa! A camada de proteção explode muito mais rápido, Muito mais rápido em pedaços muito maiores. o que acaba removendo a defesa principal do prédio. Porque o concreto não só segura peso, ele é o escudo térmico do aço lá dentro, né? Exatamente. Se o concreto cai, a armadura de aço fica pelada, toma todo aquele calor de 1000 graus. E o aço perde a força no calor. A viga pode flambar. Mas, digamos que apagaram fogo. Acabou o incêndio. O que me deixou chocada nas fontes é que a destruição não para aí. Não para mesmo. Ela continua trabalhando no escuro por meses. Como assim? Os íons de fluoreto são muito tenazes. A gente sabe que a maresia enferruja pontes na praia por causa dos cloretos, certo? Sim, o clássico problema no litoral. Os fluoretos fazem a mesma coisa, mas num cenário pós-incêndio. Eles viajam por aquelas microfissuras que a explosão criou e chegam no aço. E começam a corroer tudo. Isso. Inicia um ciclo contínuo de corrosão eletroquímica. O pilar vai perdendo a capacidade de carga dia após dia. Caramba! É por isso que limpar uma garagem depois de um incêndio de bateria elétrico exige uma equipe hiper especializada, quase nível vazamento radioativo. Com certeza. Você não pode simplesmente ir lá e passar um cimento novo. O ácido líquido residual tem impregnado na estrutura toda. E essa afinidade pela sílica que você mencionou explica muita coisa sobre os objetos ao redor do carro, porque a sílica não está só no cimento. Ah, não tá mesmo. E isso nos leva a um dos maiores paradoxos dessa química. É, porque nas aulas de química do colégio a gente aprende que ácido perigoso fica guardado em frasco de vidro grosso, porque vidro não reage, né? Pois é, mas tenta guardar gás HF ou ácido fluorídrico num frasco de vidro para ver o que acontece. O próprio vidro se dissolve e o ácido vaza. Deus me livre. E por que isso? Porque qual é o componente principal do vidro? Sílica pura. A reação é direta. O HF ataca o vidro e transforma ele num gás chamado tetrafluoreto de silício e libera água. Ou seja, o vidro sólido que devia te proteger vira, literalmente, gás e umidade. Desaparece. Evapora. Pensa nos carros estacionados perto do incêndio. Para-brisas, lentes de câmera de segurança, farol de vidro. Tudo começa a derreter. Primeiro fica opaco, esbranquiçado e depois desintegra. Isso mesmo. E o mesmo vale para a cerâmica. Azulejos, pisos, tudo que tem esmalte protetor é destruído rapidamente. E a gente não pode esquecer da parte eletrônica, né? Os carros elétricos de hoje são tipo data centers, sobre rodas. Tem metal e placa por todo lado. E esse é um pesadelo logístico. O HF destrói aquele óxido natural do alumínio que evita a ferrugem e corrói o metal puro. Mas eu li que o estrago nos contatos elétricos é ainda mais bizarro, né? Não é só enferrujar. É muito pior. O ácido ataca metais reativos, como cobre e zinco nas placas eletrônicas. Mas a reação deixa uma camada residual de fluoretos metálicos por cima. Tá, e o que essa camada faz? Ela é um isolante elétrico de alta potência.
Ela simplesmente não conduz eletricidade. Nossa, então o contato não só fica fraco, ele para de funcionar na hora. Instantaneamente. Ventilação de emergência, alarme, sprinkler inteligente, bomba de água. Tudo sofre falha de comunicação e morre. É um apagão em cascata. Exatamente. E os plásticos? E as borrachas? Porque a gente sabe que carro é cheio de mangueira, vedação. Esses também sofrem muito. O nylon degrada quase na hora. A borracha natural fica dura, perde elasticidade e quebra. E o silicone? Aquele selante que tem em toda a junta de dilatação de prédio. Esse é o calcanhar de Aquiles. A estrutura molecular do silicone, a base dele é feita do quê? Ah, não me diga. Sílica de novo? Sílica de novo. O ácido mastiga o silicone do prédio e aí a fumaça tóxica vai parar nos dutos de ar. Então, peraí. Se ele devora concreto, vidro, cerâmica, metal, circuito e silicone, como é que a gente sequer manipula essa substância? Do que são feitos os equipamentos na fábrica de baterias? A engenharia teve que procurar os poucos materiais no mundo sem sílica e sem metais reativos. A salvação são os polímeros fluorados. Tipo o quê? O mais famoso é o PTFE, que a gente conhece como Teflon. Ah, o das panelas. Esse mesmo. Como ele já é saturado de flúor e tem ligações de carbono super fortes, ele é quase imune ao HF. Galões industriais usam plásticos bem densos, tipo polietileno e polipropileno. Entendi. E para as válvulas e canos das fábricas? Eles usam uma liga bem cara de níquel com cobre, chamada Monel. Ela cria uma película invisível que o flúor não consegue atravessar. Certo, então o HF é esse predador químico que caça a sílica e metal para destruir a estrutura das coisas. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante e assustadora. É a parte mais tensa. Se ele faz tudo isso com o nosso ambiente construído, o que ele faz com o corpo humano? Tipo um paramédico ou um morador que tenta apagar o fogo. A gente precisa mudar completamente o jeito de pensar sobre queimaduras químicas aqui. Não é tipo o ácido de bateria de chumbo antiga? Não. Aquele ácido tradicional cai na pele e queima de fora para dentro. Destrói a superfície. O HF é um assassino sistêmico e muito, mas muito furtivo. Furtivo. Como o ácido pode ser furtivo? O que torna ele letal é o tamanho da molécula e a carga dela. Quando ele está numa concentração menor, a molécula fica eletricamente neutra. Tá. E o que a neutralidade elétrica faz na prática? Significa que as nossas células não repelem ele. Essa molécula minúscula simplesmente desliza, passa direto pelas camadas de gordura da pele sem fazer alarde. Quer dizer que ele atravessa a pele e deixa a superfície intacta. Exatamente. Ele entra sem você nem notar. Nossa. Isso explica aquele dado assustador das queimaduras invisíveis. O material técnico que a gente leu fala que, em concentrações abaixo de 20%, a pessoa não sente dor nenhuma na hora. Zero dor. A dor pode atrasar em até 24 horas. Caramba, a pessoa inala o negócio ou cai na pele, ela vai dormir achando que foi só um susto. Mas o ácido já está lá dentro viajando, liquefazendo o tecido. Pois é. E se conectarmos isso com um cenário maior? A razão para essa demora revela o verdadeiro horror do HF. Ele viaja silencioso e só dispara a dor quando chega nos nervos lá no fundo, porque ele tá caçando alguma coisa lá dentro, né? Igual ele caçava a sílica no prédio. Perfeito. No corpo humano, ele tem uma fome implacável por cálcio e magnésio. Ele caça ativamente esses minerais. E o nosso sangue tá cheio de cálcio. Cheio. Quando o fluoreto encontra o cálcio do sangue, ele se junta a ele de forma agressiva. Ele sequestra o cálcio, formando um composto que o nosso corpo não consegue usar. E o cálcio é vital, né? Ele controla o coração. Exato. Os impulsos elétricos do músculo cardíaco dependem desse cálcio livre correndo no sangue. Se o flúor rouba esse cálcio, o motor do coração entra em pane elétrica. O que leva à tal da hipocalcemia. Hipocalcemia severa. Uma queda brusca de cálcio causa arritmias violentas. Olha, os manuais mostram que uma queimadura que atinge só 2,5% do corpo. Tipo o tamanho de uma mão. Isso, a palma da sua mão. Só isso já tem íon suficiente
para roubar tanto cálcio que pode causar uma parada cardíaca irreversível. Meu Deus, só de encostar na pele, e se a pessoa inalar isso numa garagem fechada? Nos pulmões o dano é imediato, porque os tecidos são muito finos. Ele causa um edema, o pulmão enche de fluido, a pessoa asfixia. E quem sobrevive muitas vezes fica com bronquite crônica para sempre. E no olho corrói a córnea, cega na hora. Mas, seguindo a lógica da caça ao cálcio, se ele limpa o cálcio do sangue, ele vai procurar o nosso maior estoque, né? Os nossos ossos. Nossa, doí só de pensar. Quando o flúor atinge o osso, ele causa uma descalcificação brutal, uma necrose óssea. Os médicos dizem que a dor disso é surreal, né? É lancinante e refratária, o que significa que nem morfina pesada ou outros opioides conseguem parar a dor. Porque não é uma dor de inflamação, é uma reação química destruindo o osso de dentro para fora. Exatamente isso. O que levanta a grande questão. Diante de um monstro invisível que derrete osso e para o coração, o que o pessoal do resgate faz? Qual é a defesa médica contra isso? O combate no hospital, na verdade, usa iscas químicas. E tem que ser muito rápido. O tempo é o único fator de salvação. Qual é o antídoto que eles usam? Eles usam gluconato de cálcio. Pode ser aplicado como um gel grosso por cima da pele ou direto na veia, dependendo da gravidade. Ah, então a ideia é dar cálcio para ele. Exatamente. A genialidade médica aqui é o sacrifício. Como o flúor está desesperado por cálcio, o gel satura a pele com cálcio livre e disponível ali na superfície. Tipo entregar um banquete para ele e não entrar na casa. Literalmente isso. Você alimenta a fera ali mesmo para que ela se ligue ao gluconato e pare de viajar para dentro do corpo buscando os ossos e o coração da vítima. É uma corrida contra o tempo molecular. Fascinante. E isso me faz parar e questionar o cenário atual, sabe? Como assim? Carros elétricos pegam fogo ocasionalmente, isso é estatística, as baterias falham. Mas a gente não vê no jornal todo dia que um prédio caiu porque um carro queimou na garagem. É verdade? Se o HF faz tudo isso que a gente discutiu, a engenharia civil claramente não está de braços cruzados, né? Tem que ter um sistema de defesa oculto nos prédios. Como a gente projeta estruturas para aguentar isso? Bom, a engenharia parte do princípio de que a bateria vai falhar. Não dá para garantir 100% que não vai ter o thermal runaway. Então eles assumem o pior cenário. Sim. E a arquitetura e segurança contra incêndio focam em camadas de defesa. A primeira linha não é mudar a receita do concreto, porque ele ainda precisa ser forte. A ideia é isolar ele. Usando o quê, exatamente? Revestimentos de altíssima tecnologia. O maior exemplo são as tintas intumescentes. Pera, uma tinta que impede um banho de ácido a 1000 graus de derreter um pilar, como? Não é qualquer tinta, né? É pura química de expansão. Quando o incêndio começa e o ambiente passa ali dos 120 graus Celsius, o polímero dessa tinta acorda. E o que ele faz? A tinta infla. Ela expande o volume de 50 a 100 vezes o tamanho original. E enquanto expande, ela carboniza, criando uma crosta porosa super dura chamada de char. Uma crosta de carbono puro. Isso. E o carbono não liga mínima para o ácido fluorídrico. O ácido não consegue atravessar. Ah, então ela isola o calor para a água lá dentro do pilar não ferver, evitando a explosão do concreto. E de quebra bloqueia o HF. 2 defesas numa só. Sensacional. Mas e quando só tinta não dá conta? Tipo, numa viga mestra que segura 10 andares em cima dela. A gente leu sobre um material de sacrifício, não é? As argamassas refratárias. Em vez de usar areia cheia de sílica que o HF ama, eles misturam argila expandida ou vermiculita com um cimento especial aluminoso. Porque o aluminato suporta temperaturas extremas e não é o prato preferido do ácido. Exato. Essa camada extra de argamassa fica lá recebendo dano e derretendo lentamente por horas, só para proteger o pilar principal que está escondido atrás dela. É uma camada de sacrifício. E além de blindar a estrutura, tem que impedir que o gás suba para o prédio, né? Porque garagem tem tubo de ventilação, cabo de rede, cano de água. O gás HF é que nem água. Ele caça qualquer buraquinho para escapar e subir para os apartamentos. Como eles selam isso? Usando os fire stops, que são selantes corta-fogo. Em cada furo do teto da garagem, eles entopem com essas massas de silicone modificadas. Que inflamam com o calor igual a tinta. Perfeito.
Bateu o calor, eles inflamam, preenchem tudo e travam a passagem. O gás fica trancado na garagem. Uau, isso é muito impressionante. Mas olha, de todas as táticas que a gente leu, a minha favorita, a solução mais elegante de todas, é aquela que fica misturada dentro da massa do concreto. Ah, as microfibras? Isso, as microfibras de polipropileno. É genial porque, em vez de criar uma parede externa rígida, eles pegaram uma fraqueza do plástico e transformaram numa válvula de pressão invisível. É um design brilhante mesmo. A ideia é, na hora de fazer o concreto, eles misturam milhares de fiozinhos microscópicos de plástico polipropileno. Só que o plástico derrete super fácil no calor. Sim, ele tem um ponto de fusão baixo, comparado a um incêndio descontrolado. E é aí que tá o pulo do gato. Porque aquele desplacamento brutal acontece porque o vapor da água não tem por onde sair, né? A água ferve, não tem espaço e explode a pedra. Mas com esses fios de plástico lá dentro, Quando o calor começa a subir, bem antes de a água ferver, essas microfibras derretem e evaporam. e o que sobra no lugar onde elas estavam? Deixam milhares de canais microscópicos vazios conectando o interior do concreto com o lado de fora. É como instalar milhares de microválvulas de panela de pressão no cimento. Perfeito. O vapor da água acha esses caminhos e foge de forma suave, assobiando, sem explodir a estrutura. E como a superfície não explode, ela continua lisinha e fechada, impedindo o HF de entrar profundamente e alcançar o aço. É a síntese da inteligência, né? Aceitar que a energia precisa fluir, dar um caminho para ela, em vez de tentar segurar tudo até a coisa arrebentar. Com certeza, exige uma visão multidisciplinar pesada e entender como todos esses elementos se conectam. Demais. Bom, fazendo uma recapitulação super rápida dessa jornada louca que a gente fez. Vamos lá. A gente partiu do eletrólito da bateria elétrica, o LiPF6, que do nada vira um caçador implacável de estruturas. Que devora a sílica do prédio e derrete o vidro. Exato. E que também caça o cálcio do nosso corpo de forma furtiva, arriscando parar o coração e dissolver nossos ossos. E, como resposta, a engenharia civil cria tintas que inflamam 100 vezes de tamanho, argamassas que se sacrificam e plásticos que derretem de propósito para salvar o prédio. O que nos empurra direto para um pensamento bem provocativo final, que eu acho que vale a pena a gente discutir. Sim, isso levanta uma questão importantíssima. A revolução dos carros elétricos e das baterias domésticas não é mais o futuro, né? É a nossa realidade agora, crescendo exponencialmente. Daqui a pouco vai ter uma bateria de alta densidade em cada garagem. Pois é, a tecnologia de captar energia voa num ritmo acelerado, mas a atualização do mundo físico e das regras de construção é bem lenta. E onde isso nos deixa? A pergunta é, será que as nossas leis de construção antigas, os códigos dos nossos prédios construídos lá atrás e até o preparo das ambulâncias na rua, estão realmente prontos para conter esse inimigo químico? É uma excelente dúvida. Ou a gente está tentando socar a tecnologia de energia do século XXI dentro de prédios que foram pensadas para apagar incêndio do século passado? É uma provocação vital para deixar quem escuta a gente refletindo. Porque a tecnologia traz coisas formidáveis para a nossa vida, mas junto vem uma camada de problemas novos e invisíveis ao olho nu, né? A gente tem que entender a química da coisa antes de só adotar cegamente. Sem dúvida alguma. Com certeza isso vai mudar a forma como o pessoal olha para a tranquilidade de uma garagem comum de subsolo daqui para frente. Eu não vou olhar do mesmo jeito. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente e até o nosso próximo mergulho profundo.